Abrir sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Obrigado, diácono Jader, por ter dirigido. Sempre que tiver um pastor da igreja pregando, há uma escala de diáconos aqui, à noite, pela manhã, que eles dirigirão o culto. Salvo quando tiver um pastor de fora e nós fazemos às vezes, não é? E vamos focar na pregação e eles dirigem, como foi o caso dessa noite e em outras que temos experimentado. 1 Crônicas 4, 9 e 10. O texto diz assim: Jabes foi o mais respeitado, e aí em outras versões tem o mais honrado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. E em outras versões tem: alarga as minhas fronteiras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém, irmãos? Quero orar um pouco mais. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e ela precisa ser explanada agora. Entendemos o que lemos, mas, Senhor, como crescemos também quando explanamos na dependência do teu Espírito. E é o meu pedido agora, nesse momento: tenha misericórdia de mim e me ajuda, Senhor. Coloca as tuas palavras na minha boca para que eu possa edificar, alimentar a tua igreja com essa pregação. E que o teu nome seja glorificado, Senhor. Essa é a minha oração, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vou usar Jabes, embora, como disse aqui pela manhã, os entendidos da língua hebraica, que não é o caso desse que vos fala, apenas a gente tem algumas noções e poucas noções, não é? Diz que a tônica das palavras hebraicas sempre é no final, né? Jabes, não é? E aí vem Noé, não é? E Moisés, todos os nomes sempre foi nome próprio, não é? E sempre no final, Jafé, e assim vai. Então, Jabes, não é? Confesso a vocês que não soa bem, porque a gente está acostumado com o quê? Com Jabes, não é? E o Jabes, porque nós temos aqui tanto o pai quanto o filho. E eu conheço pouca gente com esse nome. Pastores mesmo, eu não lembro de outro. Lembro de uma missionária Jabes, que está na África, né? Mas chamarei Jabes, tá certo? Que aí já é um pouco pendente mais para o grego e para o inglês, com aquela sílaba mais forte que a gente está mais acostumado. Não se sabe, irmãos, muito sobre Jabes. A realidade é essa, não é? Porque ele aparece uma única vez aqui na Bíblia. Esse texto que nós lemos é o único texto que fala sobre Jabes. E ele aparece de forma interessante, esse comentário em relação a ele. No meio de uma genealogia dos descendentes de Judá, filho de Jacó. Então, ali aparece. Só que, no meio de um catálogo de nomes, não é? E crônicas, é interessante. Se você abrir aí no capítulo 1 de Crônicas, primeira Crônicas, já começa com genealogia. E vai com genealogia os 3 capítulos seguintes e o 4º emenda. Não é? Tudo genealogia. E o grande desafio do pregador é pregar um dia sobre esses nomes aqui, como eu vi o pastor Davi Gomes, há anos atrás aqui. Quem lembra? O Davi Gomes veio, pregou aqui e pregou sobre a genealogia lá de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, não é? Mas não é em vão que ela está na Bíblia, esses nomes aí. É claro, existia o costume de preservar, e os escribas fizeram isso muito bem, não é? Toda a genealogia dos descendentes de Abraão. Mas aí o escritor, o escriba, melhor dizendo, o escritor, ele para, não é? Ele para e faz comentários que não faz em nenhum outro nome dessas genealogias. Na cultura hebraica, entendemos que
os nomes dos filhos, né? Os nomes dos filhos, principalmente homens, eu não posso dizer tanto das mulheres, porque as mulheres, elas entravam em genealogia de maneira excepcional. Nós temos mulheres aí na genealogia de Crônicas, né? Mas não era comum, porque no entendimento hebraico era o homem, né? Que deveria vir como aquele que provia a família, aquele que era o originador da família, faz parte da cultura. E os nomes eram dados por pelo menos 2 aspectos. O primeiro deles era se já havia algum descendente, se já havia alguém da família que tinha esse nome. Um exemplo disso, no Novo Testamento, mas são de origem também, são judeus, são hebreus, né? É o nascimento de João Batista. Quem é que lembra lá no nascimento de João Batista? Não é? Quando Zacarias, mudo estava, Isabel disse, olha, o nome desse menino aí vai ser João Batista. E quem é que lembra quando alguém disse lá? Disse, mas não tem ninguém na família de vocês com esse nome. Não é? E aí deram a Zacarias uma tabuinha, porque ele estava mudo, e aí ele escreveu, o nome dele é João Batista. E não era comum dar um nome que a família não tinha. As famílias, elas até hoje preservam, não é? Honrar ou homenagear, não é? A alguém da família, colocando o nome da avó, né? Colocando o nome de um parente, colocando às vezes o nome do tio, da tia, e aí vai. Então esse era o primeiro aspecto, não é? O segundo aspecto era a relação ao nascimento dele. Relação ao nascimento, a forma ou a circunstância do nascimento. E aí nós entendemos que quando Esaú, lembra do nascimento, lendo a narrativa do nascimento de Esaú e de Jacó, quando Esaú nasce todo peludo, né, cheio de cabelo, e aí o nome dele é Esaú justamente por causa disso. Peludo significa. Quando Jacó também sai, segurando o calcanhar dele, é dado o nome de Jacó, porque dá a ideia de suplantador, mas segurador, aquele que quer passar na frente, não é? Então é dado diante da circunstância. E quando a mãe de Jabes, que nós não sabemos o nome daquela bendita, não é? Dá a luz a Jabes, ela dá com muitas dores, não é? E quando esse menino nasce, sua mãe o deu à luz com muitas dores, e ela coloca então esse nome, Jabes, porque com dores eu dei à luz. Ele pode significar sofrimento, ele pode significar aflição, ele pode significar dor. São sinônimos dessa palavra, não é? E o contexto que nós temos aqui, irmãos, é o seguinte: para alguns biblicistas, o contexto é pós-exílico. Poucos, eu diria, não é? Pesquisando, a gente encontra um comentarista ou outro falando sobre o contexto pós-exílio. Só que a maioria, para não falar a redundância, a grande maioria, mas a maioria dos biblicistas diz que o contexto aqui não é pós-exílico. Jabes, ele viveu, irmãos, na conquista da terra prometida. O povo já estava em Canaã e o povo estava ocupando aquele território. O povo estava ocupando aquele espaço. Ainda tinha que lutar contra os cananitas. Então o tempo aqui, já viu-se cair essa pergunta no provão bíblico, no final de ano, no dia da Bíblia aqui, em dezembro, você já tem a resposta, tá bom? O contexto aqui é o contexto de Juízes, é o livro de Juízes, que os comentaristas colocam. E o que é que nós aprendemos, irmãos, então, com a oração de Jabes? Que lições nós podemos destacar? Que aspectos nós podemos aqui trazer em relação à oração de Jabes, né? Nós temos aí, na oração dele, 4 aspectos fundamentais. E está aí mesmo no versículo, está aí no texto. O primeiro deles é que ele pede a bênção de Deus, né? Ele pede a bênção de Deus. Note como ele fala aí, não é? Se o Senhor me abençoar. Aí é interessante, irmãos, porque Jabes reconhece que Deus de Israel é a fonte de toda a bênção. Ele reconhece de fato que existe, aliás, uma promessa em cima dos descendentes de Abraão, que ela nos alcança também, não é?
Então ele reconhece essa existência de um Deus que é fonte de toda a bênção, galardoador de uma bênção. Ele certamente, esse pedido foi baseado na promessa de Deus, que Abraão recebeu, aliás, de Deus e seus descendentes. Então, dentro desse contexto, ele clama, ele faz uma oração com esse conteúdo, e é uma oração que eu e você devemos fazer. Ele reconheceu que precisava de Deus em sua vida para ser abençoado e não procurou a ajuda de outros deuses. O contexto, irmãos, aqui era desse, porque eles já estavam na terra prometida. Aqueles povos ali, cananitas, filisteus, eles adoravam deuses para tudo quanto era gosto, né? E os cananeus faziam questão, muitas vezes, de usar desse expediente, de terem os seus deuses. Israel, lamentavelmente, vai pegar esse caminho, mas Jabes reconhece que Deus, diante daquela deusada toda ali, vamos dizer, diante de tudo quanto era Deus que aqueles povos tinham, Jabes vai reconhecer que Deus é o único abençoador. Deus é o único galardoador. Jabes, irmãos, nasceu numa tribo do Judá e ele viveu em Israel, entendendo isso aí. Ele ouvindo dos seus pais, ele ouvindo do seu povo, o que esse Deus tinha feito, desde lá, da origem do povo de Abraão, né, aliás, de Abraão, partindo até o Egito, os milagres que Deus tinha operado. Então não era em vão que ele vai fazer, ou não é em vão que ele faz essa oração. Ele cresceu em um ambiente onde ele ouviu muito, e ele vai fazer esse pedido ao Senhor. Interessante, irmãos, que ele faz com uma fé muito grande, dentro de um contexto de incredulidade, né, dentro de um contexto de, eu diria, muita apreensão, porque a promessa estava dada, mas a conquista precisava ser feita. O segundo aspecto em relação à oração de Jabes é que ele pede que as suas fronteiras, né, sejam enlarguecidas. Ele pede o aumento das suas terras. Tinha terra para conquistar, né? E aqui é um contexto muito bélico, diferente hoje. Nós não podemos ler a Bíblia com o nosso olhar do pleno século 21. Aqui era um contexto de guerra, eles tinham que lutar para conquistar, né? E esse aumento de terras, Jabes ora pela vitória e prosperidade em todos os seus empreendimentos, e que a sua vida fosse marcada por progresso, não é? E ele faz esse pedido, ele diz: Senhor, que o Senhor aumente as minhas tendas, que o Senhor enlargueça as minhas fronteiras, para que eu possa conquistar terras, não é? Aqui já cabe uma lição, uma pergunta: que fronteiras que você gostaria de pedir para Deus enlarguecesse, ou alargasse em sua vida, crescesse em sua vida? Que terras você tem para conquistar? Então esse segundo aspecto em relação à oração de Jabes é importante, porque existem conquistas em nossa vida, e que nós precisamos ter essa oração de Jabes: Senhor, que eu possa enlarguecer as minhas fronteiras, para que eu possa sair do comodismo muitas vezes, para que eu possa me empenhar e lutar por aquilo que foi dado por promessa, mas que não vai cair do céu assim de mão beijada. Existe um empenho humano, existe uma luta humana, existe um ralar de faculdade de 4 e de 5 anos, existe todo o empenho que eu, para chegar lá, preciso, né, caminhar para poder conquistar. Isso é natural, irmãos, na vida. Mas há um terceiro aspecto aqui, irmãos, em relação à oração de Jabes, é que ele pede a presença de Deus na vida dele. Ele pede que a mão poderosa do Senhor estivesse com ele. Em outras palavras, Jabes, ele pede a orientação de Deus e que o seu poder seja evidente em sua existência diária. Ele pede que essa mão poderosa do Senhor, Senhor, que a tua mão poderosa me guie, que a tua presença seja comigo. Irmãos, muitas vezes nós não temos êxito porque nós não temos a dimensão de fazer essa oração com todo o nosso coração, com toda a nossa devoção ao Senhor, de pedir que a presença dEle esteja conosco, de que Ele nos acompanhe em todos os passos da nossa trajetória, que Ele faça parte dos nossos planos. E ele faz essa oração, ele diz: Senhor, que a tua presença
seja comigo, a tua presença seja em minha vida. A presença de Deus faz toda a diferença, irmãos. Quantas bênçãos e quantos livramentos, nós diríamos, nós temos recebido do Senhor. Aqui nós temos experiências. Se fôssemos abrir aqui um espaço para que pessoas pudessem relatar, irmãos nossos, eu e você, e quantas bênçãos e livramentos, graça de Deus, nós temos alcançado, porque a presença de Deus foi marcante. A presença de Deus, ela estava ali naquele lugar. A presença de Deus estava naquele carro. Lembra aquele dia que teve aquele acidente? A presença de Deus estava naquele assalto. Eu não sei o que é isso, graças a Deus. Mas também não estou dizendo que nunca vou enfrentar, porque nós vivemos num mundo violento, não é? Mas já vi testemunhos de irmãos aqui, não é? Como eu vi ontem ainda, uma pastora, em um culto que eu estava, ela contando o grande livramento que Deus fez na vida dela, não é? Porque além de ser usuária de crack, e a vida dela estava correndo alto risco, alguém também tentou contra a vida dela, ela levou um tiro, mas Deus, por misericórdia e graça, ali naquele hospital, entrou com providência, como nós chamamos, e hoje ela proclama a palavra de Deus. Isso é presença de Deus, quando Deus tem propósito na nossa vida, irmãos. E Jabes fez essa oração: Senhor, que a tua presença seja comigo, que ela me acompanhe, que a tua mão poderosa seja comigo. Muitas vezes não podemos ver com os nossos olhos humanos, físicos limitados, mas existe uma mão poderosa do Senhor nos guardando. Em cada formatura aqui que nós temos, eu lembro aos formandos aqui dizendo: olha, vocês não têm a dimensão de quanto Deus foi bom e misericordioso com vocês. Porque vocês saíam de casa, vocês entravam em casa, alguns iam para o trabalho, entravam em casa, saíam em casa, não importa se em condomínio ou em casa. Mas quantas vezes vocês saíram e Deus esteve com vocês. Presença do Senhor com vocês. Mas há um quarto e último aspecto, irmãos, em relação à proteção, aliás, a oração, não é, de Jabes. Ele pede proteção do mal. Ele diz: Senhor, eu preciso ser protegido, me proteja do mal. E aqui é bom que a gente pare um pouco, porque esse quarto pedido de Jabes, ele está dizendo aqui: que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. É algo que nós queremos, que não venham dores. Sabe por quê? Porque esse menino aqui é o Jabes já criado, homem, mas enquanto menino, desde o nascimento dele, quem sabe, as pessoas olhavam para ele e disseram: ele nasceu trazendo muitas dores à mãe. A mãe sofreu para que esse menino nascesse. E quem sabe, se tinha irmãos no meio, também dizia: você quase, quem sabe, no contexto familiar muito próximo, você quase mata a nossa mãe. Porque não existia cesariana, embora os estudiosos dizem que lá no Egito já se tinha prática, os egípcios já tinham algo semelhante, mas os hebreus não. Ou era parto normal, Emílio, ou era parto normal. E muitas vezes a mãe ia embora, morria dando à luz, como nós temos algumas experiências na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. E esse menino foi criado assim, com aquele rótulo, né? Porque a nossa sociedade, ou as sociedades antigas, não são diferentes muito das nossas, não. Nós rotulamos, não é? E quem sabe alguém olhava para ele e dizia: olha, muitas dores. Foi o menino que trouxe dor à mãe. Quase mata a mãe. Mas nós entendemos, irmãos, que quando Jabes pede proteção do mal aqui, ele está pedindo muito mais do que a isenção de dores. Ele está pedindo a proteção contra o mal. Contra o mal. E Jesus é muito preciso na oração lá do Pai Nosso. Em Mateus 6,13, ele nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus. Ele diz: livra-nos, lá no versículo 13, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. A essência do mal, irmãos, sempre ela traz prejuízo. O mal personificado, seja em Satanás, em seus demônios, seja na maldade humana, seja no agir humano, do braço, na força da carne, seja de qual ordem for a circunstância que suja, nós sabemos que traz dor, traz aflição. E a oração de Jabes: Senhor, me proteja. Senhor, que eu seja
poupado do mal, me ajuda diante de uma situação não apenas de dor, mas de uma situação maléfica. Essa é a oração de Jabes. Eu quero trazer, irmãos, já dando contornos finais a essa mensagem, algumas considerações para mim e para você desses 4 aspectos da oração de Jabes. Eu preciso dizer primeiro que, em vez de se lamentar ou murmurar, Jabes orou e sua vida mudou. Ele foi registrado na história de Israel para servir como testemunho vivo do que Deus fez e pode fazer ainda hoje. Ele poderia estar triste, murmurando. Ele disse: meu Deus, como é que pode eu ter uma circunstância de nascimento dessa? E a minha vida está aqui, eu preciso conquistar. Eu tenho fronteiras para enlarguecer. Eu preciso da bênção do Senhor. E pare muito bem, bênção. Nós falamos às vezes bênção, né? Fulano de tal é abençoado, foi abençoado. E qual é a leitura que nós fazemos? Vamos convergir. Vamos entrar num acordo aqui. O que a gente pensa? Sempre bênção ligada à questão material, financeira. Só que bênção aqui que ele pede não é no sentido apenas disso. É nesse sentido. Mas vai muito mais além. Senhor, que eu tenha a tua bênção. Aqui é a essência do próprio Deus com ele. Está muito ligado à presença de Deus. E é bênção em todos os sentidos, não apenas num aspecto material e financeiro. E ele, em vez de ficar murmurando, como alguns de nós fazemos, não é? Porque tem gente que é impressionante e murmura. Eu nunca vi na Bíblia dom de murmurar. Mas parece que tem gente que encarnou isso, leu de forma errada, totalmente equivocada, murmura em casa, murmura na igreja, murmura no trabalho. Eu estou falando murmurar. A murmuração, ela é danosa. Reclamação pode trazer, sim, saúde. Uma reclamação feita, né, com uma justificativa, é algo que nós entendemos como bom e salutar. Mas a murmuração, irmãos, o contexto da situação é muito grave, porque a murmuração, ela beira a incredulidade, como já falamos em outro momento. A murmuração nunca foi do agrado de Deus. O povo de Israel e o povo de Deus hoje, alguns fazem uso disso. E muitas vezes nós não entendemos como é que algumas bênçãos não ocorrem conosco, como é que não fluem as coisas. Sabe por quê? Porque você está murmurando, irmão. Você não para de murmurar. Às vezes a gente, como pastor na igreja, tem que pedir misericórdia. E graça e uma paciência não é duplicada, não, é triplicada e quadruplicada para lidar com alguns. Que é só murmurando. Às vezes é um ar-condicionado, olha que coisa simples, que está muito mais frio, ou que não está ligado direito. Às vezes é uma coisa mínima na igreja. E diga-se de passagem, nós temos um conforto aqui que não temos em casa. Não temos. Mas existe um aspecto de murmuração grande. E no contexto familiar, não vou nem mexer com vocês, viu? Mas se o Senhor disser que para falar, eu falo. Porque no contexto familiar, aí é que pega, porque aqui a gente passa pouco tempo. Você imagina em casa o que é que não ocorre. Bênçãos que nós perdemos. E Jabes, em vez de ficar murmurando, mas eu sou um homem de dores mesmo, e eu ocasionei dor à minha mãe. Os meus irmãos estão olhando para mim diferente, quem sabe. Você não vai encontrar na Bíblia, mas eu estou pensando aqui. Ele vai em frente, ele diz: Senhor, eu de fato quero te pedir aqui, Senhor, que o Senhor mude a minha vida e me abençoe. Segundo aspecto, segunda consideração, a oração de Jabes não foi uma exigência. Preste bem atenção aí, não foi uma exigência. Foi o quê? Um pedido, foi uma oração. Ninguém, irmãos, ora exigindo nada de Deus. Eu repito e digo, os irmãos sabem disso. Essa história de colocar Deus contra a parede, porque existe uma aliança entre Deus e a minha vida, e eu tenho que colocá-lo na parede, ele tem que fazer, ou ele tem que fazer, e eu tenho que mandar em Deus, como se fosse o meu servo. Não existe para nós, irmãos. Jabes fez um pedido.
O tom dele é Pode ver essa expressão aí, quem dera se Deus me abençoasse. Que o Senhor me abençoe, dá o sentido de pedido, traz a humildade dentro da oração, e nada de exigência. Irmãos, não vamos pegar esse caminho aí não, estão dizendo. Essa da questão aí de que você colocar quem é Deus, que Deus pequeno, que muitas vezes tem que eu autorizar alguma coisa para Ele fazer. Onde é que está a soberania de Deus? Eu tenho que liberar, diz que algumas coisas para Deus fazer em minha vida. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, na vida da igreja, na vida da nação, na vida da cidade, na vida da família, Ele faz e não precisa da sua e da minha permissão. Quando Ele quer fazer, Ele faz porque Ele é Senhor. E a nossa oração deve ser um pedido. Por favor. A nova tradução da linguagem de hoje traz assim: por favor, Senhor, por favor, por tua graça. Mas há uma terceira consideração, irmãos. É notável a honra que Deus coloca na oração. Já notou? É notável em toda a Bíblia a honra que Deus, se Jabes era honrado, Deus honra a oração, o valor dado à oração. E inúmeros são os casos que são registrados da sua eficácia, ou seja, da eficácia da oração. Existe valor na oração. A oração não é Deus, a oração não é toda poderosa, mas na oração nós temos uma ferramenta de poder clamarmos a Deus e por misericórdia e graça sermos atendidos. Então, é algo que Deus honra o valor da oração. Pedi e dar-se-vos-á, disse Jesus. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. Ao que bate, será aberto para ele. Sabe o que é isso? Oração e persistência. Mas há uma outra consideração. A Bíblia, irmãos, não conta como Deus atendeu ao pedido de Jabes. E nem quanto tempo foi. Porque às vezes a gente tem ideia assim, de que as coisas é como uma varinha mágica. Lembra do mundo infantil? Né? O imaginário infantil? As coisas assim rápidas. Num estalar de dedos as coisas ocorrem. E nesse mundo acelerado que a gente vive, a gente pensa que as coisas de Deus são assim também. Eu não quero dizer que Deus é moroso não, viu? Estou dizendo que Deus é devagar, porque alguém um dia já me disse, e até essa semana estava relembrando. Alguém um dia chegou e disse: pastor, por que parece que Satanás é sempre mais rápido? Parece que é mais ligeiro, mais ávido em tudo. E Deus é como se fosse mais devagar. Eu digo: engano seu. Engano seu. Deus age no momento certo, na hora certa, no meio da luta. Mas, irmãos, precisamos entender que existe um espaço entre promessa e cumprimento da promessa. Não sabemos quanto tempo foi, mas existiu um tempo. Ou você pensa que essa oração foi assim, já através da oração ele já conquistou os territórios, ou as fronteiras foram alargadas no bater de olhos? Não, houve luta, houve tempo, houve dedicação, houve empenho. Mais uma consideração: o sucesso do qual Jabes desfrutou, irmãos, muito superou a tristeza do seu início. O sucesso que Jabes desfrutou muito superou a tristeza do seu início. Foi um menino que nasceu trazendo dor. Quase a mãe vai embora diante de tanta dor. Mas depois ele tem sucesso. Depois ele tem vitória. Não são assim algumas coisas em nossa vida? E eu diria, sem medo de errar, a maioria das situações em nossa vida, elas começam difícil, não melhora não, depois piora, né? Depois piora às vezes um pouquinho mais, e aí depois, de forma às vezes surpreendente, porque pode ser que tenha uma escalada, né? Mas às vezes de lá de baixo,
de uma forma, de uma hora para outra, as coisas acontecem de maneira surpreendente para nós, não para Deus. Então o que eu quero dizer? Que o final, quando você faz uma oração com o conteúdo da oração de Jabes e com a entrega que ele teve, o final é sempre melhor. Em vez de ser final de dor e de aflição, é final de vitória. É final de bênção. É final de conquista na sua vida. É final de celebração, não tem, mas eu acredito que esse homem conquistou mesmo e ele chegou lá porque o texto diz que o pedido dele, a oração dele foi atendida. Mas há uma última consideração, irmãos. Preciso dizer a você e a mim também que o poder não está na oração, como se fosse um amuleto. O poder não está na oração, mas em Deus que sonda os corações daqueles que fazem a oração. Você entendeu? Eu vou repetir. O poder não está na oração como se a oração fosse um amuleto, mas está em Deus o poder que sonda aqueles que fizeram a oração. Esse é o grande segredo. Porque às vezes nós pensamos que uma oração resolve as coisas assim. Tem vezes a gente que chega para a gente que é pastor e diz assim: Senhor, pastor, aliás, ora por mim aqui. Ora para que resolva tudo. E nós precisamos lembrar de que a oração é ferramenta, mas ela não tem esse poder, porque o poder da oração é o poder de Deus. E mais ainda, antes mesmo de Deus agir, Ele sonda o seu coração. Eu pergunto a você, você pode orar para que suas fronteiras sejam enlarguecidas, mas eu pergunto, para quê? Para que você possa depois se enaltecer e você se esquecer de Deus, como alguns? Eu não pego o caminho de que toda a dificuldade, a extrema dificuldade, o sofrimento pode conduzir a Deus. Às vezes tem exceções. O escritor português, que eu não quero citar o nome aqui, porque ele não está mais vivo, não pode se defender, e por questão da ausência dele, mas com câncer de próstata. Quando esteve aqui no Brasil, a imprensa perguntou, porque ele se auto-intitulava ateu, Prêmio Nobel de Literatura: o senhor agora vai começar a acreditar em Deus com esse câncer? Porque o sofrimento leva a Deus, não é assim que a gente diz? E muitas vezes leva mesmo, na grande maioria leva. Mas ele diz: por que eu deveria acreditar em Deus? Olha só, se quem cuidou de mim foram os médicos e a minha família. A visão extremamente limitada, a visão daqui, a visão que desconhece de fato, não é? E aí não tem que se especular. Você vai discutir com um ateu, com um agnóstico, é perda de tempo, querido. Não vá nesse caminho, não. Você que está fazendo faculdade, pelo amor de Deus, não caia nesse caminho de discutir lá com seus professores. Tem uns que jamais vão entender o que você está falando. Vão dizer que você está delirando, que você, de fato, está no caminho de que, na ideia deles, o cristianismo faz. É como se fosse um tipo de torpor que é colocado em nossa mente, não é assim? Mas, meus queridos, nós entendemos que a oração, quando nós reconhecemos que Deus é Senhor de todas as coisas, e que aquilo que Ele vier nos abençoar, enlarguecendo as nossas fronteiras. Para você que tem aqui, eu falo em nome de Jesus. Para você que tem aqui, aquela pequena empresazinha sua que está difícil levar. Porque alguém já disse: eu não conheço muito bem não, sou pastor. Mas alguém já disse: pastor, é difícil até fechar. Porque para abrir é uma burocracia, uma carga tributária pesada, e até para fechar é complicado. Eu quero dizer em nome de Jesus, entenda que Deus pode abençoar o seu negócio, enlarguecer as suas fronteiras. Pode. Ele tem esse poder, conquanto que o nome dele seja glorificado, e toda honra, toda glória sejam para o Senhor e não para a gente. Eu vi, você conhece, grandes ministérios, porque tem gente que diz assim: Senhor, faz com que eu seja abençoado no meu ministério, e cresce e vai crescendo. Isso a começar de
pastores, indo para cantores, indo para qualquer ministério, indo para crentes, de um modo geral. E depois parece que conviver com esse crescimento, conviver com a fama, conviver com tudo isso que às vezes a gente imagina que veio assim pelo nosso empenho, conviver com isso muitas vezes traz muitos dissabores. E alguns fracassaram e alguns caíram, quando tudo ia muito bem. A minha oração, meu pedido que eu faço e eu compartilho com a igreja, é dizer: Senhor, que eu nunca perca o brilho, que nada ofusque o teu brilho em minha vida, que eu jamais esqueça que onde o Senhor me colocou, o Senhor me colocou com fruto da tua misericórdia e graça. Ter o privilégio não apenas de ser pastor da primeira igreja, irmãos, porque isso é honroso, mas em ser pastor. Quando a sociedade muitas vezes menospreza, porque alguns têm feito do ministério pastoral, muitas vezes, algo abominável para a nossa sociedade. Mas eu peço ao Senhor, Senhor, que eu nunca perca a essência de onde eu vim, que eu nunca perca a dimensão do que o Senhor é tudo, que eu jamais, Senhor, possa me ofuscar com nada que me tire do brilho da tua presença. E essa é a minha e a sua oração. E aí Deus vai ser glorificado. E, meu querido, não tem como você não ser abençoado. E eu preciso dizer um pouco mais. Agora finalizo. E se Jabes não tivesse êxito, mesmo crendo no Deus de Israel? E se Jabes não fosse atendido no seu pedido? Porque quantas orações fizemos? E por misericórdia, você entende isso? Por misericórdia Deus não ouviu. Porque algumas orações que nós fazemos, nós não temos a dimensão às vezes que estamos pedindo. Deus não ouviu. Graças a Deus, Deus não ouviu. Mas, irmãos, se a oração de Jabes não fosse atendida, Deus deixaria de ser Deus? De forma alguma. Se Deus fizer, e se não fizer? Se a porta abrir, e se fechar? Você está entendendo? Louvado seja Deus, que existem portas que se abrem e portas que se fecham. Louvado seja Deus, porque existem ações do Senhor. Existe muitas vezes o reter da mão dele por misericórdia, tendo um propósito maior. Antes de orarmos juntos, nós queremos entoar esse cântico como uma oração. E o grande desafio para mim e para você é nós relermos de novo isso aqui. Relermos isso aqui. Alguém dedicou 30 anos do seu ministério estudando a oração de Jabes, que inclusive surgiu o livro, a Oração de Jabes. Bruce Wilkinson. 30 anos. Dedicando, olhando, burilando. Se você puder ler, leia o livro. A Oração de Jabes, Bruce Wilkinson. Ainda tem para venda. E eu e você, nós precisamos ter em nossas orações o conteúdo dessa oração. E quando Deus faz, quer fazer, Ele faz. Quando Ele não quer, Ele não faz. Porque Ele é Deus. Cantemos então. Adoremos ao Senhor com esse cântico. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém.
louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Graças a Deus, vamos orar. Faz falta a bateria, viu? Piano também a base. Mas da próxima quero aqui. Vamos orar. A oração de Jabes é a oração que eu e você nós devemos fazer. Nós devemos fazer. Senhor, que tu me abençoes. Ó, quem dera se o Senhor me abençoasse. Pedido, não exigência. Senhor, que o Senhor me enlargueça, aliás, as minhas fronteiras, conquista de terras. Ah, Senhor, nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos. Nós te agradecemos, Senhor, porque a oração de Jabes, ela foi registrada nas Escrituras e não foi em vão, para nos trazer luz nessa noite, de como muitas vezes devemos buscar o Senhor no momento diante de uma extrema conquista, diante da necessidade de podermos avançar, diante de desafios que estão à nossa frente. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai. Nós clamamos a Ti por misericórdia e graça em nossa vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, assim como foi sobre a vida daquele homem que fez diferença entre a sua família.
e que o teu nome seja glorificado no final de tudo, porque se não for assim, não vale a pena ser abençoado, Pai. Que o teu nome seja engrandecido, que o Senhor seja honrado, glorificado, celebrado seja o teu nome. Nós, pois, oramos e agradecemos e te pedimos que essa mensagem aqui proclamada, ela possa alimentar o teu povo e que ninguém saia com fome. Alguém até brinca, né? Dizendo a gosto de Deus. Mas se formos pelo que às vezes é o presságio, né? No mês de agosto acontece catástrofe, aquela coisa. Acontece uma